Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis. Antes de mais nada, curte, compartilha, comenta e leva muita informação e conteúdo de qualidade aqui pro pessoal, porque o nosso objetivo é promover o mercado imobiliário de Brusque e região. Gente, eu costumo falar que o mercado imobiliário ele é feito através de conexões, contatos, networking, e o entrevistado de hoje foi assim que começou a nossa trajetória. Olha como é o mercado imobiliário. Eu comecei captando o imóvel dele para venda, logo depois a gente já começou a fazer alguns projetos, desenvolvimento de permutas, de áreas de construção, e agora eu estou aqui com ele para falar muito e informação bacana para você a respeito de um tema que está muito em alta. Provavelmente você já ouviu anúncios, já viu postagens a respeito da regularização, a REURB. E hoje eu vou falar sobre isso e tirar todas as suas dúvidas com o meu amigo e parceiro do mercado imobiliário, o Nicolas, da Boa Engenharia. Nicolas, muito obrigada por ter topado aí a parceria. Sei que foi em cima da hora. A gente teve uma reunião sobre um projeto e depois assim, cara, vamos fazer um bate-papo sobre o REURB, porque é uma informação que eu, Jéssica, como corretora, assim como eu falei antes, eu vejo o pessoal postando REURB, regularize o seu imóvel e vai. Só que a fundo eu não sei o que é. E eu tô aqui para aprender contigo também. E muito obrigada por ter topado estar aqui com a gente. Legal, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade também de estar aqui. E foi estranho, né? Foi não estranho, foi inusitado. Rápido. Foi muito rápido, acho que questão de o quê? A gente começou a se falar em um mês, a gente já tá aqui gravando Exato. um pod. Foi muito, muito legal e obrigado de novo pela oportunidade. Vamos tentar esclarecer ao máximo possível das dúvidas do pessoal. Vamos lá, vamos para cima. Nicolas, antes de a gente entrar nesse assunto, quero conhecer um pouco mais da tua história. Quem é o Nicolas Stoffela, o engenheiro, como que começou a Boeing. Me conta a tua história aí um pouquinho para o pessoal que assiste também. Vamos lá. Meu nome é Nicolas, todo mundo já sabe, conhece. Já falou. Bastante gente me conhece. A Boeing, ela tem 4 anos hoje, mas a minha história é um pouco mais longa. Eu trabalhei muito tempo fora de Brusque. Eu saí com 21 anos e fui trabalhar numa empresa terceirizada da Bung, então eu corri o Brasil inteiro, tocando obra industrial. Pouca gente sabe, mas eu fiquei de 5, 6 anos viajando, assim, eu voltava só uma vez por mês, então eu fiquei muito off da cidade. Caramba, não sabia disso. Eu fiquei muito tempo fora, assim, eu me formei na faculdade e já saí, até um pouco antes de me formar, e já fui para fora. Eu tocava obras industriais, então eu cuidava toda a parte de planejamento e gerenciamento de obras da Bung, Coamo, BRF. Caramba. Então aí eu fui para fora. E a Boeing, ela surgiu após isso. Após essa fase da vida, que foi de muito conhecimento, mas foi após isso. A Boeing foi fundada em 2019, bem na pandemia, digamos assim. Caramba. Quando eu saí da empresa, eu voltei, eu estava trabalhando em Dourados, e aí eu voltei, eu saí de lá para trabalhar numa empresa de hotéis. Eu cuidava da ampliação de hotéis na região sul aqui. Hoje essa empresa ela não atua mais no mercado brasileiro por causa justamente da pandemia. Eles entraram no mercado de hotelaria para adquirir hotéis no Brasil quando surgiu a pandemia. E aí, na pandemia, a hotelaria foi lá embaixo. Então, assim, foi ali que surgiu a Boeing, porque logo em seguida a empresa acabou fechando e tudo mais. E a gente acabou abrindo o escritório, começou num quartinho, né? Só tu ou mais alguém junto? Só eu. Eu fundei a Boeing sozinho. E, claro, teve mais pessoas que ajudaram a estar ali naquele momento. Mas eu confundei ela lá num quartinho, um computador e um sonho, assim. Então, que massa. Aí tu foi prospectando cliente, prospectando contato, ou tu já tinha uma influência, uma rede de relacionamento? Na realidade, não. Porque o que aconteceu? Na empresa de hotéis, eu conheci muitos donos de hotéis. E um desses donos foi uma empresa de navegantes, que ela tinha uma construtora. E ela me convidou para mim trabalhar com eles num período. Porque como eu tinha um conhecimento, sabia de gestão de obra e tudo mais, eles me convidaram para tocar a construtora. Então, eles não tinham ninguém dentro. E aí o proprietário estava doente e tudo mais. E foi ali que foi a minha primeira oportunidade. Porque eu comecei a Boeing e em paralelo eu era responsável técnico de uma construtora. Que massa. E aí a gente foi trabalhando, eu fiquei 2 anos em paralelo. Eu mantinha a Boeing num período e ao mesmo tempo, de manhã eu tocava consultor em Navegantes. Aí tu ia e voltava todo dia para Navegantes? Eu ia e voltava de Navegantes todo dia.
E aí era um trajeto que eu fazia isso todo dia, e aí a gente vai prospectando clientes, né? No começo é tudo muito complexo. Eu quase não fazia projetos. E aí nesta época, por quase não fazer projetos, eu tinha muita vivência de obra, eu comecei na topografia. Eu comecei no levantamento topográfico, comprei um equipamento e dei um passo que no final culminou onde eu cheguei hoje. Que foi para isso, mas graças a essa empresa de navegantes, assim. E hoje a Boeing, ela conta com um serviço completo, né? Como que a gente também vem trabalhando essas permutas, esses projetos que a gente vem fazendo juntos. É uma assessoria completa, igual eu tento prestar para os meus clientes, né? Uma jornada do início ao fim. Desde a parte, às vezes, de uma regularização, a criação de um projeto em cima de uma planta, uma organização topográfica. Tu consegue atender todos esses ramos da construção, hoje dentro do teu escritório. Hoje o escritório em si, é um escritório bem enxuto, mas como a gente está localizado num centro, a gente tem muito conhecimento, eu procuro sempre fazer igual tu faz. Atender o nicho do começo ao fim. A gente sabe como o mercado da engenharia e da arquitetura hoje ele é complicado. Por que eu digo complicado? Porque tem muita gente que quer fazer o dele e não se preocupa com o demais. Assim, por mais que eu não tenha um arquiteto dentro do escritório hoje, mas eu tenho algumas parcerias que me atendem. Inclusive, tu conheceu que foi o Charles. A gente faz essa parceria porque a gente tem a mesma linguagem de trabalho, a gente tem a mesma sintonia de cumprir o que está ali oferecendo. E a gente sempre busca aquilo que foi a nossa primeira conversa lá no escritório. Viabilizar o negócio. Não adianta eu chegar e querer vender um negócio que para o cliente não vai ser rentável. Ele vai ter só uma. Mas hoje a gente atende de ponta a ponta numa obra hoje, desde a parte de encontrar viabilidade técnica e econômica para um terreno, que é o que a gente faz, até uma execução final da obra, um acompanhamento, uma avaliação e tudo mais. Hoje o foco da Boeing são obras maiores, empreendimentos, né? Não muito voltado para o unifamiliar. Não, hoje a gente não faz casa. Legal. A gente não tem, não é que não faz, não né? É o foco. Não é o foco. Então eu digo assim, eu procuro sempre atender coisas um pouco maiores. A gente tem vários nichos. Eu tenho um braço que é o braço de topografia e regularização, que ele é muito forte dentro do escritório. Eu tenho o braço de projetos complementares, que é eu que toco dentro ali, que é projetos preventivos, estruturais e tudo mais. Legal. E a gente tem o braço que é de arquitetura, de projetos que não estão dentro do escritório, mas que a gente gerencia. E terceiriza, né? Terceiriza, assim, a gente procura não terceirizar. A gente trabalha com parceiros dentro do escritório, eles prestam serviços para a Boeing presta serviços para outra pessoa. Boa. Porque eu já tive casos de indicações que me geraram uma responsabilidade que talvez não era minha. Então isso acaba ficando um pouquinho mais delicado. Justo, assim, né? Tá certo, certíssimo. E Nicolas, todo esse início da nossa conversa, a gente já se encaminha para o nosso tema principal do podcast, porque quando a gente fala às vezes de uma regularização topográfica, uma alteração que tem que fazer, uma viabilização de um projeto, enfim, a gente encontra muito aqui na nossa região, Brusque, Guabiruba, essa região mais do interior, muitos imóveis não regularizados. Bastante. É comum, né? Volta e meia eu converso com alguma pessoa que não é do mercado imobiliário e pergunta: meu parente tem uma casa para vender. E aí a gente pergunta: tá regularizado? Tá averbada? O que é essa averbação? Muitas vezes a pessoa não sabe. E o pessoal mais antigo aqui da nossa região tinha esse costume: comprava um terreninho, ia lá, trocava por um Fusca, por 2 gado e trocava pelo terreno e não regularizava. Construía a sua casa e ficava por isso. Muitas vezes pegou uma área e ali ficou, enfim. E eu acompanhei um pouco, como eu mencionei no começo do episódio também, muitas postagens, muita gente divulgando: regularize o seu imóvel através da REURB. Você sabe o que é REURB? Mas, de fato, muitas vezes a gente não tem o conhecimento completo do que é, quem pode fazer, quando que surgiu isso, qual que é a vantagem. E esse é o objetivo do podcast. Eu realmente vou aprender contigo hoje, porque é uma coisa que eu vi, sei que está inserido dentro do mercado imobiliário, que pode viabilizar muitos negócios no mercado imobiliário também, só que, de fato, eu não tenho conhecimento a respeito disso. E imagino que você, cliente, você que está ouvindo o podcast, que se interessou pelo tema lá, REURB,
também não sabe muitos detalhes e que a gente vai explicar para vocês aqui hoje. Então assim, Nicolas, vamos começar pelo básico realmente. O que é esse REURB que está sendo tão falado? A regularização fundiária hoje, que é a REURB, ela é um tema que vem há muito tempo já. Parece novo, mas ela é uma lei de 2017, 2018. Então, é uma adaptação que as prefeituras vêm fazendo no decorrer do tempo. A lei saiu em 2017, final de 2017, início de 2018. Só que as prefeituras elas começaram a aderir isso em 2020. Só que o que acontece? O governo federal, ele legitimou, ele fez uma lei onde aquilo ali era jogado de responsabilidade para as prefeituras. Então, as prefeituras elas foram se adequando com o tempo. É obrigatório criar uma comissão dentro da prefeitura, não é um único setor que tramita a REURB, ela é uma comissão com uma pessoa responsável de cada área, existem pessoas da assistência social, do planejamento, do gabinete. Então, a prefeitura ela se estrutura para analisar caso a caso da REURB, para poder tramitar de uma forma onde todos os setores estejam de acordo, e aí sim ela manda essa regularização aprovada para o registro de imóveis, mas tendo ciência que toda a prefeitura tem noção disso. Do REURB. Então REURB. A gente já parte para fazer um esclarecimento para o pessoal também. Primeira questão, uma lei de 2017 que nomeou a responsabilidade para as prefeituras, toda prefeitura tem esse conhecimento dessa REURB, né? E hoje, o que significa essa REURB, essa regularização? O que imóveis, por exemplo, estão inseridos a essa regularização? A gente fala hoje de regularização fundiária, todo imóvel que não possui nenhuma pendência jurídica ou nenhuma trava na matrícula mãe, bem como nenhum litígio ou alguma briga entre vizinhos ou alguma situação nesse quesito, ela pode ser regularizada por REURB. É basicamente um uso capião, um pouco mais fácil, entre aspas, tramitado dentro da prefeitura, dentro da lei. Então, basicamente esse é o imóvel que tu pode ser regularizado. Ele é mais fácil e rápido ou ele tem o mesmo tempo de procedimento? Depende o caso. Depende o caso. Por que eu digo depende o caso? Hoje a gente tem os usucapiões extrajudiciais que eles tramitam mais rápido do que uma REURB. Existe a possibilidade. Se eu tiver um terreno onde eu atenda todas as legislações, eu tenho assinatura de todos os confrontantes, eu não tenho nenhum problema e ele tramita 100% no extrajudicial, que é registro de imóveis, às vezes ele tramita mais rápido que a REURB. Só que eu tenho casos, 99% dos casos, não é assim. Sempre encontra-se alguma coisa. Aí a gente tem que voltar um pouquinho no fim da topografia. Volta lá então, vai me ensinando. Voltar um pouquinho, né? Antigamente, é que nem tu falou, o pessoal ia lá, comprava um terreninho, media na corda, media na trena, aqui no passo, dava um passo, era um exato, metro, e botava um piquetezinho e ali era a divisa. Ou tem casos que, minha divisa ela passa naquele pé de manga. Acontece, é muito comum. É verdade, tu fala, eu tô rindo, mas é verdade. Já tem escrituras antigas, porque escritura, na realidade, é o processo, né? A tramitação, mas nas matrículas muito antigas, às vezes tu pega um caso, limite com uma cerca tal. Existe casos assim. Caramba! Então tem. Então, assim, a topografia, ela foi se modernizando para tu ter amparo legal com a tecnologia. Então, hoje, se eu fizer uma topografia georreferenciada, qualquer profissional do ramo da engenharia, ele vai pegar as coordenadas que estão na matrícula e ele vai saber exatamente onde é o ponto, não importa o equipamento que ele use. Então, o registro de imóveis e os órgãos regulamentadores, eles foram se precavendo para isso. Justamente por causa de conflitos de divisa, de retificações sobre áreas que antes tu não sabia onde era, de pessoas se apossando de terrenos aonde tu não teria. Então, foi se modernizando. Por isso que tem tanto imóvel irregular, porque o pessoal não sabia disso. Muitas vezes o que acontecia? Meu avô ia lá, comprava um terreninho, e ele vendia para o X, só que o meu avô tinha matrícula. Teu avô vendia pro meu avô. Exatamente, ele vendeu pro teu avô, o teu avô passou isso de herança pro teu pai, que passou para ti. Só que o meu avô faleceu. Eu não tenho, se a minha família não abrir inventário, não fizer todo o trâmite certo, o teu terreno vai estar no nome do meu falecido avô ainda.
Então, assim, como eu regularizo se eu tenho um inventário para fazer, se eu tenho todo um sistema burocrático que às vezes a pessoa já é falecida, às vezes ela tem uma trava por ele próprio, alguma coisa nesse sentido, e a matrícula já passou por 5 nomes diferentes, o contrato por 5 nomes. Então, hoje eu consigo, de alguma forma, puxar isso sem ter esse trabalho todo, através da REURB. Entendeu? Caramba, muito mais prático. Tem mais prático, só que antigamente era comum tu fazer isso. Tu ia lá, tu lavrava a escritura, porque o pessoal dizia que a escritura estava feito. Mas a escritura não é nada se tu não registrar ela e tu passar isso pra matrícula. Justo. Então, se eles não fizerem... O que tem de caso que acontece isso, que quando o cara, depois de 15 anos, vai querer lavrar a escritura e registrar ela na matrícula, e aí puxa pendência de inventário, puxa terreno que já está alienado a um financiamento que não era para estar, e assim sucessivamente, a gente trava muita coisa. Nicolas, até agora vamos voltar um pouco mais da topografia, porque eu sei que tem muita gente que assiste o nosso podcast e que vai render um bom corte. A gente já falou isso em um outro episódio, mas comentou, muita gente acha que a escritura do imóvel está ali preenchidinha, é isso, e não está na matrícula. De forma sucinta e bem simples. Hoje, qual que é a diferença para o pessoal que assiste a gente de uma escritura e de uma matrícula? Porque o pessoal pensa, não, eu já tenho a escritura, tá ali. Ou às vezes, a minha casa não está averbada, mas eu pago IPTU. Aonde que averba essa matrícula? O pessoal não tem esse conhecimento básico. Sim. Da regularização do imóvel dele. Então, vamos até voltar um pouquinho antes. Eu te falei que o briefing que eu te passei do podcast tá tudo certo. Ia fluindo. O que a gente pode passar, então, para o pessoal de matrícula e escritura? Vamos considerar um processo total, então. Boa. Hoje, quando tu vende um apartamento, vende um terreno, a primeira coisa que tu faz é um contrato de compra e venda. Justo. Esse contrato de compra e venda tu usa para lavrar uma escritura. A escritura nada mais é do que um ato de transferência imobiliária. Ou seja, ela transfere o poder, o direito de um empreendimento de um segundo para um terceiro. Isso é uma escritura. A matrícula é a posse. A matrícula é o documento de posse. É como se fosse um documento do carro. Se tu pegar o documento do carro, que eu acho que é o exemplo mais simples e que todo mundo conhece, tu tens o recibo de compra e venda, que é a escritura. Só que se eu tiver o recibo de compra e venda assinado comigo e eu não for no Detran e eu não transferir o meu carro, eu não tenho meu carro no meu nome. O carro está no nome do antigo proprietário. É basicamente isso. Então, Boa. a escritura é um ato de transferência imobiliária. Excelente exemplo para o pessoal. Agora, deixa eu te dar um outro exemplo também. Você fez um financiamento do seu imóvel. Essa tem corretor que não sabe, Nicolas. Você fez o financiamento do imóvel, foi lá, o despachante imobiliário entregou o processo finalizado, e aí o cliente vai perguntar assim, ou você, cliente, onde é que está a escritura do meu imóvel? Aqui eu só tenho a matrícula, que a matrícula geralmente é uma folhinha, 2, né, com o númerozinho lá em cima. Onde é que está a escritura do imóvel? E aí o corretor não sabe dizer ou diz que a matrícula é a escritura. O contrato de financiamento, durante o período que você está financiando o seu imóvel, é a escritura. É essa informação que o Nicolas falou, que é transcrevido, é passado toda a negociação. Você terminou de pagar o seu financiamento, quitou ele antes do prazo e afins, você tem que fazer uma averbação na sua matrícula, que aí sim você já recebeu, tirando a alienação do banco. E aí sim você faz o processo de escritura, que aí você vai receber aquela folha bonitinha, com as informações. Mas o principal, como o Nicolas falou, é a matrícula. A matrícula que é o CPF do seu imóvel. E a escritura, enquanto ele está financiado, é o seu documento, o seu contrato que assinou no banco, certo? É isso aí. É isso aí. Nicolas, então vamos lá. Voltando aqui um pouco e puxando o assunto. Isso que eu tomei minha Ritalina antes de vir para cá. Vamos lá. A topografia, então, ela iniciou, é o primeiro passo dessa REURB. Isso. Hoje, o fluxo normal é uma pessoa, ela tem um imóvel para ser regularizado, ela vai procurar um escritório de advocacia ou uma empresa de engenharia que faça o procedimento. O procedimento primordial, básico, assina-se um contrato e todas as informações pertinentes àquele lote têm que ser apresentadas. Então a pessoa ela tem que comprovar posse e ela tem que comprovar que aquele imóvel ela esteja dentro de um núcleo urbano anterior a 2016.
Legal. Então, isso tem que estar urbanizado antes de 2016. Não adianta eu fazer hoje um loteamento, ir lá e dizer assim, não, eu vou regularizar por REURB. Não. Ela tem que estar dentro de um núcleo urbano antes de 2016. Então, aí sim, com toda a documentação, com contrato de compra e venda, que não necessariamente precisa ter um contrato de compra e venda, né? Porque o uso capião às vezes exige, a gente tem que ter um termo de posse. Tem que ter energia de tanto tempo, eu já tenho uma casa construída lá de tanto tempo, eu já pago IPTU do imóvel há tanto tempo, eu tenho que ter isso. Então, eu apresentando isso e ela se encaixando, é feita uma análise para qual REURB a gente encaixa. Se a gente encaixa dentro de uma REURB social ou de uma REURB específica. Legal. E vamos passar então, pessoal, qual que é a diferença da REURB E, que é a específica, e a S, que é a social. Isso. A gente tem dois tipos hoje, REURB E e REURB S. REURB S, ela tem algum interesse social. Ou seja, a prefeitura tem algum interesse de fazer a regularização da área. Muitas vezes a própria prefeitura, ela cabe a essa regularização. Ela tem a iniciativa de fazer a regularização. Como, por exemplo, o que poderia ser um incentivo para a prefeitura fazer essa regularização, essa REURB? Alguma área de risco, talvez. Alguma área que eles têm interesse em fazer alguma praça, alguma desapropriação, que existe uma rua com um determinado nome há muito tempo e eles precisam regularizar aquela área. São vários quesitos que, assim, são um interesse público. Legal. É interesse público fazer aquilo. Até alguma construção futura, mas que eles têm o interesse de regularizar. Às vezes tem um monte de morador que existe uma associação de moradores muito forte e eles têm uma cobrança muito grande para regularizar aquela área e às vezes também é assumido tal área. Mas isso não existe uma regra. É interesse público mesmo. E é avaliado quando você junta esses documentos, essas... A avaliação, para encaixar em REURB S ou E, aí não vai para interesse público. Aí a gente trabalha com renda. Aí a gente mexe com renda. Por quê? Se a pessoa ela é de baixa renda, a gente consegue colocar ela dentro de uma REURB S. Só que a pessoa tem que ter renda comprovada, que ela é uma pessoa com baixa renda. O núcleo todo tem que estar embaixo, tem que ter no mínimo 50% dos integrantes com baixa renda para poder ser encaixada numa REURB S. Senão ela entra numa REURB E. REURB S ela tem alguns descontos. Muitas vezes o órgão público ele assume a infraestrutura, que é drenagem, pavimentação, energia elétrica. Acontece. E a REURB E não. A REURB E muitas vezes, não descartando que o poder público pode assumir, muitas vezes é de responsabilidade de quem está regularizando. Então, fazer a pavimentação da rua, fazer a energia elétrica, levar água e tudo mais, e toda a infraestrutura básica para ser feita no local. E quando a gente fala do REURB, é um núcleo todo? Por exemplo, tem que ser a rua toda, ou se eu quiser fazer só da minha área, eu posso estar fazendo também? Depende da legislação específica de cada prefeitura. A prefeitura hoje, Brusque, tá mais ou menos assim, e Pissarras é só três lotes, ao mínimo é 3 lotes, Penha também no mínimo 3 lotes. Então, assim, são casos, porque assim, o ideal para tramitar uma regularização dessa é a matrícula onde a REURB ela está sendo tramitada. Por exemplo, eu tenho uma matrícula de 10 mil metros quadrados. Essa matrícula deveria ser regularizada. Eu deveria incluir o processo todo. Quanto mais gente dentro de uma REURB, mais fácil, entre aspas, eu regularizo. Porque é mais gente com interesse, é mais gente para dividir a infraestrutura. Se eu chegar lá na prefeitura com um lote, mostrar para eles, eu quero regularizar um lote, eles não podem impedir. Mas aí toda a responsabilidade da infraestrutura, de tudo que eles vão exigir para ser feita a regularização, cabe a uma pessoa só. Então, quanto mais gente entrar, mais gente para dividir a responsabilidade, digamos assim. Então fica um pouquinho mais fácil de tu pressionar o órgão público, porque é diferente eu chegar com uma REURB de 1 lote e uma REURB de 10 ou de 20 lotes, do que os dois têm pesos diferentes, assim, né? Não que não regularize. É interessante, porque às vezes, se todos os outros imóveis, por exemplo, isso é uma dúvida que surgiu aqui na minha cabeça agora. Vamos supor que eu moro no bairro Cedrinho, que já é um bairro que tem ainda grandes áreas, ruas mais estruturadas, né? Eu moro numa rua
e o meu lote ele não está 100% regularizado. Um exemplo. Mas os outros da rua estão. Nesse caso, ele não se encaixa no REURB. Eu posso tentar levá-lo para a REURB. Ele não é que ele não vai ser regularizado. Só que aí é todo o que a gente já conversou. São interesses de regularização. Entendi. Talvez a gente ache uma outra forma de regularização, como o uso capião extrajudicial, se não tiver nenhum tipo em cima, que se encaixe mais fácil. Hoje, a prefeitura ela também tem umas outras maneiras de regularizar obra. Obra, regularizar terreno e tudo mais. Só que aí a gente teria que fazer uma análise mais aprofundada deste caso. Entendi. Porque normalmente quando você tem um lote numa área que ela não é possível de regularização, não é porque ele não atende parâmetros urbanísticos. Olha só. É porque ele não atende outras coisas. É porque a pessoa regularizou, construiu a edificação de forma errada. Boa. Então não atende, porque não faz sentido eu em uma rua ter 10 lotes, 9 estarem certos e um errado. Não faz sentido. Justo. Entendeu? Então, assim, é por isso que eu digo, cada caso é um caso para regularização. Bacana, porque às vezes o pessoal vê o pessoal postando que é REURB e tal, e também não entende isso. Porque acha que o REURB é regularizar qualquer tipo de situação. Lógico, pode até ser, como tu mencionou, mas às vezes existem caminhos mais fáceis, né? Exato. É porque hoje está sendo, como é uma lei nova, né? É uma lei que tem pouca informação, a prefeitura está tratando disso, os órgãos públicos estão tratando disso aos poucos. O pessoal ele fala de uma forma que fica subentendido que qualquer coisa se regulariza. Boa. E aí assim, eu vou chegar lá, vou contratar uma empresa e ela vai me regularizar por REURB. Talvez não precise. Talvez não precise. É aquele negócio, é analisar custo, é analisar velocidade, é analisar o que a pessoa quer do momento e assim sucessivamente. Bacana. Até para conhecimento do pessoal, eu li um pouco antes de sentar aqui contigo. Áreas da PP entram nessa situação de REURB? Se o lote estiver 100% em cima, não. Mas se eu tiver lotes que eu tenho parte em APP e parte não, regularizo. Então, assim, não é ignorada a APP, porque a Fundema, que no caso de Brusque, ela também participa da comissão. A Defesa Civil também participa da comissão. Então, é levado em consideração áreas de preservação ambiental, áreas de risco, de alagamento e tudo mais. É considerado infraestrutura urbana, então a Secretaria de Obras também está no meio. Todos os gabinetes estão dentro. Bacana, legal. E Nicolas, além de falar dessas vantagens da regularização, a gente também precisa falar outros benefícios para o pessoal que está assistindo a gente. O fato da segurança, né, do pessoal ter esse imóvel regularizado, estar tudo certinho, porque no momento, quando a gente fala de um imóvel para financiamento, ele precisa estar regularizado. Essa regularização da REURB, ela já serve para o cliente conseguir financiar e vender essa casa financiada? Hoje a REURB, ela te fornece uma CRF, que é uma certidão de regularização fundiária, que ela gera a matrícula. Ou seja, eu não tenho uma escritura, mas eu tenho uma CRF emitida pela prefeitura, que eu levo para o registro de imóveis e eu tenho a minha matrícula. Legal. Atualizada. Então eu vou ter a matrícula no meu nome ou no nome da pessoa. Eu acho importante frisar que depois que tem uma matrícula, não importa o tipo de regularização. Pode ser uso capião extrajudicial, judicial, REURB ou qualquer uma que seja. A prefeitura, a matrícula, ela é possível de financiamento. Legal. Então, tem alguma área mínima que é necessária para... Não existe legislação para área mínima, área máxima. Por isso que eu digo, a prefeitura tem o entendimento. Então, cada caso é um caso. É um caso. Cada caso é um caso. Um exemplo é que, assim, às vezes a gente tramitou, eu e tem um escritório de advocacia que trabalha junto comigo, que a gente faz muita... Na verdade, são vários, né? Mas tem um que a gente tramita mais REURB. A gente tramitou uma REURB em Navegantes, está tramitando, com lotes de 150 metros quadrados, porque a pessoa comprou e dividiu com a filha. Então, eles compraram um lote de 300, dividiram. E na mesma regularização, eu tenho um lote de 5 mil e eu tenho um lote de 300. Legal. Então, eu tenho vários lotes dentro. Eu tenho áreas de APP dentro dessa matrícula, eu tenho área que não é de APP, eu tenho área de risco, eu tenho todo tipo de área, eu tenho dentro dessa regularização. E ela está fluindo.
dentro da prefeitura. Esse caso é em Navegantes. Legal. E tem um tempo médio? Eu sei que acredito que vai de cada processo, mas... Vai de cada processo. A prefeitura, por lei, ela teria um prazo X para ser regularizado. Por lei, lá, legislação de 2017 e tudo mais. Só que como isso é tramitado com vários setores, é muito difícil mensurar um prazo. Legal. É muito difícil. Porque a gente sabe que a demanda, como é um processo novo, as prefeituras ainda estão se reestruturando. Se adaptando a isso, Exato. E Brusque está sendo um caso um pouco complexo, porque a gente teve no último ano mudança do plano diretor, a gente teve eleição, a gente teve a estruturação da comissão de regularização fundiária, que é lá dentro da prefeitura. Então, o processo está sendo um pouquinho mais longo. Só que tem que deixar bem claro que a regularização dentro da prefeitura, ela anda. Legal. E ela é um pouco mais rápida do que um uso capião, por exemplo. Interessante. E tu falou ali, né? Quando tem um grupo de associação de determinado bairro, determinada rua, a gente entra num ponto importante aqui, eu também não sei se é permitido, mas, por exemplo, o diretor da associação do bairro X decidiu tomar a frente disso. A pessoa física, ela pode fazer isso ou não? É uma exigência que seja uma equipe especializada para esse processo, leva documento, colhe documento e afins, para que seja feito de uma forma correta, ou a prefeitura não exige que tenha uma equipe por trás desse núcleo? Normalmente, como exigem caráteres técnicos, que é levantamento topográfico, que é uma anotação de responsabilidade técnica, que é uma RT de um profissional habilitado, ele precisa estar contratando uma empresa para fazer esse procedimento. Boa. A parte de protocolo e tudo mais, não necessariamente precisa. Mas só que já vai fazer? É que assim, o pacote, ele se torna irrisório esse trabalho. Justo. Então assim, é quase a mesma coisa. E é mais fácil tu contratar um profissional que te faça o procedimento e tu cobre de uma única pessoa, do que às vezes tu contratar um para topografia, um para regularização, outro para jurídico. Então, é por isso que é bom concentrar. Boa. Que aí a mesma pessoa faz. O importante disso que tu falou, da associação e tudo mais, é que tu reúne mais pessoas. Tu consegue ter mais maleabilidade em tudo. Então, às vezes, o pessoal pega uma rua, todo mundo não tá regular. Aquela matrícula não tá regular. Cara, eles se juntam, procuram uma pessoa. Gente, a gente tá precisando regularizar e tudo mais. Vamos fazer? E às vezes é aquele caso, às vezes uma pessoa procura, mas a gente com um bom senso, não é questão só... Claro, a gente tá aqui para ganhar dinheiro também, não vamos ser hipócrita, justo, né? Com certeza. Mas, gente, eu posso tentar falar com o resto do pessoal para entrar junto, porque, cara, todo mundo se beneficia. Claro. Da regularização. Todo mundo tem o direito. E hoje em dia tá cada vez, que nem tu comentou, tá cada vez mais complicado tu não ter as coisas no teu nome. Tá muito complicado. Às vezes tu vai achar um processo que vem de uma terceira, quarta pessoa que toma o teu terreno. Exatamente. E como que tu vai se defender disso se tu não tem nem no teu nome? Então é bem complexo a situação. E é importante o pessoal pensar dessa forma, né? Porque assim como a gente tem um CPF, a gente tem um RG, que a gente preza por ele, a gente quer deixar organizado, quer deixar certinho, por que não fazer isso com o meu imóvel, que muitas vezes eu batalhei uma vida inteira para conseguir? Por que não deixar redondinho? Por que não investir e deitar, ficar com a cabeça tranquila que do dia para a noite não vai aparecer ninguém batendo na minha porta dizendo que aquela área é minha? Eu acho que importante assim também, eu também pensava, há um tempo atrás, a gente também tem esse mesmo pensamento. O pessoal hoje não regulariza imóvel por causa de custo. Hoje é por causa de custo. É caro. Tu trabalha com isso, sabe que para pagar um ITBI para uma transferência de imóvel, para te fazer uma escritura, é um valor alto, não é barato. Mas outro dia eu usei um exemplo para um cliente que ele chegou lá e disse: meu Deus, eu vou gastar isso tudo para transferir meu imóvel, então eu não vou transferir, eu vou deixar assim por enquanto. Eu disse: tá, vamos lá, tu comprou um imóvel que vale X, tu pagou isso que vale X. Hoje o ITBI ele é lá 3, 4% da transferência, mais a escritura, mais tudo mais, vai gastar ali seus, sei lá, 10% do imóvel, chutando alto. Vamos lá, chutando 10% do imóvel. Se algum dia esse imóvel ele for alienado a uma hipoteca, ou o cara que vendeu o teu terreno sofreu um processo, e ele teve uma busca de bens naquele imóvel,
tu vai ser prejudicado, tu vai ter que contratar um advogado, tu vai pagar um valor de causa pro advogado, tu vai pagar tudo aquilo, tu vai ter um custo apenas para manter o imóvel no teu nome. Então por que não transferir? Entendeu? Se tu já fez certo até aqui, exato, faz certo até o final. Até no final. Mas é aquele paradigma que a gente tem, é uma cultura que a gente tem. Pra que eu vou pagar imposto? Eu não preciso. Entendeu? Exato. Até eu conversei, foi com a Tainá, sobre a despachante imobiliária aqui também no podcast. Ela falou assim, tá, hoje é 10%. Vou usar o exemplo que tu me deu. Daqui 10 anos vai ser mais caro do que os 10% de hoje. Quanto mais tempo tu espera, mais burocrático fica, porque vai surgindo novas leis, vai surgindo novas obrigações, mais caro fica, mais tempo leva. Sim, e não é só isso. Às vezes o cara não paga o ITBI, não tá no meu nome, não vou pagar IPTU. E aí fica acumulando uma dívida. E aí vai acumulando uma dívida, vai acumulando uma dívida. Hoje o IPTU é barato, de um mês. Mas tu imagina tu segurar isso 5, 6, 7 anos. Aí na regularização, tu vai ter que pagar ITBI, vai ter que pagar IPTU, vai ter que pagar multa, juros e tudo que vem no comboio. No cacho de uva que tu vai puxar. Então, é muito complicado, é muito complicado. E assim, de novo o exemplo do carro, né? Pô, se tu anda com o teu carro 100% regularizado, por que a casa que tu mora não tá? Né? E o carro, às vezes a gente tá falando de... Carro a gente tá falando, comprei um carro de 100 mil. Exato. Vai desvalorizar o teu carro. O teu imóvel ali onde tu tá morando só vai valorizar. Aí tu prefere deixar o teu carro regularizado, no exemplo, né? Teu carro regularizado em dia certinho, mas o teu imóvel que vai valorizar, não? Exato. Então a regularização ela veio para tentar mudar isso. E até, às vezes até tem um adendo, né? A gente tá num mundo hoje, numa situação que tem muita catástrofe natural. A gente vê o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Justo. Imagina a quantidade de residências que tem no Rio Grande do Sul hoje que tem seguro. O sinistro do Rio Grande do Sul vai ser muito grande. Se o seguro pensar assim, eu só vou pagar as casas que estão regularizadas. Boa. E aí? Como é que fica? Hoje isso está acontecendo com seguro de empresa. Seguro de empresa, eles estão buscando hoje o fino, porque tem muita gente que, infelizmente, a gente está num Brasil que é oportunista. Às vezes acontecer alguma seria forçado e o dinheiro está cada vez mais escasso. Então acontece, às vezes, da seguradora não querer pagar porque faltou um documento do bombeiro, faltou um documento, um laudo, a pessoa não construiu certo. E se tivesse construído certo? Talvez não teria evitado uma catástrofe? Justo. Da mesma forma, a gente entra mais uma vez nesse problema da população realmente, que é tradição muitas vezes. O famoso contrato de gaveta. Eu vou comprar o imóvel aqui de ti, aí eu troco, tu fica no meu imóvel, eu vou pro teu, a gente faz um contrato de gaveta, eu continuo pagando meu financiamento e assim vai. E aí? Se eu pego aquele imóvel e boto em garantia em alguma coisa, ou se eu não transfiro os imóveis, ambos estão quitados, eu não transfiro o imóvel para quem comprou, a pessoa vem a falecer. Volta lá no começo dos exemplos que tu deu. Vira uma bola de neve. Exatamente. Então, é por isso que o pessoal tem que se conscientizar um pouquinho mais sobre regularização. Não é qualquer tipo de regularização, não é qualquer tipo de empresa que faz. Procure empresas que saibam fazer e que, não deu certo a REURB por N motivos. Aconteceu alguma coisa. Que a empresa tenha capacidade técnica e profissional que transfira a regularização para outro imóvel. Porque a prefeitura ela vai te dar jeito de regularizar. Ela diz, não consigo regularizar por X, mas tu consegue regularizar por Y. Legal. Então pronto. Regularizar, dá. Não tenho que não consiga regularizar. Ainda. O importante é realmente quebrar esse paradigma de não vou regularizar porque nada vai acontecer até acontecer. Até acontecer. E aí acontece, né? Eu acredito que isso é bacana como uma forma de precaver a pessoa que está fazendo, né? Não é obrigada a fazer, mas Não só a pessoa, eu acho que todo mundo, né? A gente trata muito de precaver quem comprou, mas e quem vendeu? Justo. E quem vendeu o negócio? Um exemplo muito tu comentou de ambiental, né? Tem casos, tem um cliente meu que ele comprou um terreno, até aqui na Santa Rita, e tinha uma parte de mata em cima. E aí o que aconteceu? Ele comprou o terreno, ele mexeu, ele deu uma limpada na parte de grama e coisa que ele tinha, demoliu o muro,
E ele foi para casa no final de semana. No sábado ele disse, eu vou lá no meu terreno ver como é que tá, para dar uma olhada. Ele chegou lá, tinham cortado todas as árvores que tinham atrás do terreno. Se tu não tem nada no teu nome que prove que não foi tu que cortou, ou tu não pegou alguém que cortou, tudo mais, a responsabilidade é sua. Olha só. Então, se eu estou morando num terreno, ou eu vendi o meu terreno para ti, e o meu terreno ele tem mata em cima, foi lá e foi cortado alguma coisa, teve algum passivo ambiental que não foi pego no momento, vai para o proprietário da matrícula. Então aí talvez eu responda por alguma coisa que não seja eu que tenha feito. Então não é só para quem compra, é para quem vende também. Também. Via de mão dupla, né? Via de mão dupla, exato. Muito interessante. Nicolas, tem mais alguma coisa que eu deixei passar que tu acha importante a gente falar sobre a REURB? Uma coisa muito importante, assim, ó, dentro da REURB a gente tem vários tipos de regularização. Vários. A gente consegue regularizar pequenos condomínios. Quando eu digo pequenos condomínios, vou citar um exemplo. Tem um lote de 10 mil metros quadrados, um senhor foi lá, há muito tempo atrás, vendeu 10 lotes. Esses 10 lotes de 1.000 metros quadrados cada um, ou 800 metros quadrados, e botou uma rua. Só que isso já está há muito tempo lá, já é consolidado, é uma matrícula só, e eu preciso regularizar. Os moradores querem regularizar. A gente consegue regularizar aquilo ali por condomínio urbano simples. Condomínio urbano simples nada mais é do que uma regularização que transforma a matrícula num condomínio fechado. Eu não consigo levar minha energia com poste lá dentro se a prefeitura não tiver interesse sobre a rua que ela seja regularizada. Normalmente, condomínio urbano simples é exatamente igual a um condomínio fechado. A energia ela fica na porta do condomínio, a água ela fica na porta do condomínio, existe uma lixeira lá na frente, onde todos os lotes daquele condomínio urbano simples estejam ali. Mas regulariza cada matrícula dentro da sua propriedade. Dentro da sua fração. Individualiza, mas ela vai estar regularizada por um condomínio urbano simples. Entendi. Parâmetro urbanístico é dessa forma. Interessante. Então é só um caso muito comum. Acontece muito. E assim, por curiosidade, tu sabe se tem muito processo rolando? Tem bastante na prefeitura hoje. Tem bastante, assim. Por essa informação, né? Por como tem muita gente correndo atrás. A prefeitura também está credenciando empresas para fazer. Porque hoje, se eu ligo na prefeitura, eu quero regularizar o meu imóvel, eles não podem indicar ninguém que não seja credenciado. Entendi. Quando eles credenciam pela prefeitura, eles têm áreas divididas. A empresa ela tem área. Não quer dizer que as outras empresas não possam regularizar. Mas a prefeitura não pode indicar. Entendi. O poder público. Então, eles credenciam e te possibilitam a regularização. O credenciamento é basicamente tu receber as indicações dos leads, dos contatos que chegam basicamente, na prefeitura. É porque como eu vou fazer uma regularização, a prefeitura ela quer regularizar uma área, ela vai regularizar pelas empresas credenciadas. Ela não procura uma terceira. Ela não abre um edital de contratação para uma empresa de REURB. Ela credencia empresas que atendem às necessidades. O edital ele é muito complexo, inclusive, e as empresas têm que atender aquele edital. E já é um preço estipulado, já é tudo dentro de um procedimento legal. Show de bola. Isso deve ter aumentado do ano passado para cá, né? Depois dessa movimentação. Nos últimos 2 anos, assim, vem aumentando, né? Vem aumentando bastante. Mas ano passado deu um boom. Né? Esse ano também vem crescendo cada vez mais, porque muita gente tem medo, Jéssica. Muita gente tem medo, porque tu imagina, a quantidade de gente oferecendo para tu regularizar teu imóvel. Não, eu regularizo em 6 meses, eu regularizo em 1 ano. Já começa errado aí, né? Muita gente já sofreu isso. A pessoa foi lá, disse que regularizava e não regularizou. Tomou lá as parcelinhas da pessoa, nunca mais apareceu e deu. Então, infelizmente, a gente que faz se depara muito com isso. De um pessoal que sofreu alguma coisa e hoje tem dúvidas. O que eu mais escuto em reunião e coisa é, tá, mas que garantia que tu me dá que isso vai dar certo? Como que eu vou te pagar alguma coisa se já aconteceu isso comigo? Que garantia que eu tenho que vai dar certo? Então, a gente sofre muito com isso hoje. E infelizmente, né? É o Brasil, na tua área também. É o mercado imobiliário, é o que eu ia te falar agora. Assim como tem o pessoal que vem ali oferecendo essa regularização, não, te entrega em tantos meses,
Tem o corretor também, que diz assim, não, a gente vê muito disso, não aqui em Brusque, mas no litoral tem muito disso. Não, tu dá aqui a entrada de 10 mil, paga a parcelinha de 1.500 por mês, daqui 2 anos eu revendo o teu apartamento e tu ganha o teu lucro. Aqui, ó, porque aí depois os caras somem com o teu dinheiro, já ganharam a comissão e para revender aquele produto, quem vai fazer? Não faz, não vai. Infelizmente a gente trabalha num mercado, trabalha num setor tanto de corretagem, de construtoras também, de prestadores de serviço, que todo mundo é colocado no mesmo saco de farinha. E corretor é tudo pilantra. Corretor só quer saber de comissão. E o arquiteto não sei o quê. Só passa na obra de vez em quando. E aí desmerece a nossa classe, desmerece a construção civil, desmerece a cidade, e sendo que não é todo mundo no mesmo saco, né? Então é importante para o pessoal que está assistindo também, marca um café com a empresa, marca um café contigo, conhece a tua empresa, Exato. O teu trabalho, a tua seriedade, o que tu já entregou, os serviços que tu já tem. Não é o cara bateu ali na porta, vou fechar com qualquer um. Ou principalmente com mais barato. Exatamente. E assim, a gente é humano. Justo. Todo mundo erra. A pessoa que diz que nunca errou, ela já começou ali, já errou aí. Então, assim, todo mundo erra. Hoje a gente trabalha com órgão público. Como às vezes tu faz uma venda, demora a sair uma escritura, demora a sair um financiamento. A gente trabalha com pessoas. Então é possível acontecer. Agora, como a gente lida com os erros é o que determina, né? Então assim, pode acontecer a Jéssica me contratou para fazer um procedimento. Meu Deus, tá demorando. E o mesmo do lado, às vezes eu fechei 2 contratos no mesmo dia. Ele demora 2 anos para sair. O outro saiu em 6 meses. Aí, mas por que aconteceu isso? Tu fez alguma coisa de errada no meu processo, tu fez isso. Tá me enrolando. Então, às vezes, são casos, às vezes aquilo ali não era para sair. Dentro do escritório a gente escuta muito isso. O meu vizinho falou que o dele saiu super rápido, por que o meu não tá saindo? Exato, entende? É por isso que hoje a gente não gosta de dar prazo, porque caso a caso. É muito específico. Bacana. E Nicolas, pra gente caminhar ali pro final do nosso episódio, tu comentou que deu um boom a respeito da REURB a partir do ano passado. Vamos falar um pouquinho do boom desse mercado imobiliário de Brusque. Tu que está aí fazendo muito projeto, acompanhando muita obra, o que esperar do mercado? Tu vê crescimento, vê muito projeto saindo, como que está o teu olhar de engenheiro a respeito do mercado imobiliário de Brusque? Eu acho que agora a gente passou muita incerteza por causa de política, por tudo que aconteceu nos últimos... Não só política, né? Aquele negócio que eu falei, catástrofe natural, política, incerteza, economia externa e tudo mais. E agora a gente tá caminhando, querendo ou não, a gente tá um pouquinho mais sólido. E esquecendo qualquer outra coisa, né? A gente precisa ter segurança dentro do que precisa ser feito, né? Então eu penso assim, o mercado imobiliário de Brusque hoje, ele tá muito aquecido. Legal. É só a gente andar um pouquinho pela cidade, a gente vê quantas construtoras estão erguendo prédios aqui hoje. Só que aí, ao mesmo tempo, tem gente que pergunta, mas será que vai ter isso tudo? Gente, a construtora que está fazendo um prédio hoje, a gente estava fazendo uma viabilidade ainda há pouco aqui antes de começar. Aqui na mesa, antes de começar, a gente estava fechando conta. Há uma construtora hoje que coloca um dinheiro, que a gente tá falando de milhões, em um prédio, que ela não sabe se vai ter venda para daqui 5 anos, talvez esteja dando um tiro. E a gente só tá falando de construtoras grandes, a gente fala de pessoas que têm nome na cidade. Sim. Então eu acho assim, a gente não tá apostando numa coisa que daqui 5 anos não vai virar. O empresário, ele não investiria tantos milhões numa obra se não fosse acontecer, Exatamente. Se não tivesse viabilizado esse Exatamente. projeto, né? É a mesma coisa o agro. Acho que o Brasil hoje ele é movimentado pela construção civil e pelo agro. Claro. É as duas coisas que movimentam o Brasil hoje. Quem é que duvida do agro hoje? A construção civil é igual. Existe mercado da construção civil para absolutamente tudo. E eu sempre uso uma linha do tempo para os meus clientes. Digo assim, hoje eu sou uma pessoa que eu tô solteiro e tudo mais. Eu tenho um apartamento pequeno. Quando eu formar uma família, eu faço o quê? Eu saio do meu pequeno e eu vou para um maior. Tive filhos, eu preciso de um pouquinho maior. Aí eu dou o boom. Então eu saio e vou para um próximo, ou vou para uma casa. Só que aí eu vou passando a minha vida, eu vou voltando pro começo. Porque eu vou lá, eu tenho um apartamento de 4 quartos, 3 quartos, gigante, com área.
Mas eu quero ir morar na praia agora. Eu vou continuar com esse mesmo imóvel? Então eu já voltei para um pequeno. Então, assim, o mercado imobiliário, ele é sempre um ciclo hoje. Então, sempre vai ter gente comprando, sempre vai ter gente vendendo e sempre vai ter gente construindo. Verdade. Então, não tem. Hoje a construção civil, ela é isso, na minha opinião. É um investimento, se a gente parar realmente, é o investimento mais seguro que existe. Exato, porque tu não perde. Tu não perde. Tu pode imobilizar um dinheiro. Agora, perder aquele dinheiro, tu não perde. A não ser que aconteça, né, alguma coisa, uma catástrofe, alguma coisa assim. Agora, tu perder dinheiro na construção civil... Não só perde. se tu fizer um negócio muito ruim. Muito ruim. E é aquilo que a gente estava fazendo. Fazendo contas igual a gente fez. Viabilizar negócios da forma que a gente está fazendo, não tem como dar errado. Não tem como dar erro, né? Não tem. Show de bola. Nicolas, quero te agradecer. Acho que foi um podcast com muita informação. Aprendi muito. Sempre falo, quando eu sento aqui nessa mesa, eu saio aprendendo muita coisa. Realmente era uma coisa que eu não fazia ideia. Eu ouvia falar, mas agora eu já estou afiada. Quero agradecer o teu tempo, a tua disponibilidade, por ter topado aqui conversar com a gente a respeito disso. Eu que agradeço, deixo minhas portas abertas para quando tu quiser ir para o escritório, para todo mundo que quiser conhecer um pouco mais da Boeing também, Legal. do Nicolas, e sabe que eu estou à disposição para o que tu precisar. E agradeço de novo a oportunidade. É isso aí. Gente, eu vou deixar o contato do Nicolas, da Boeing, aqui embaixo, nos comentários também. Troca uma ideia com ele, conversa se você acha que se enquadra, ou até se não acha. Vai lá, toma um café, entende? Como a gente falou, às vezes não dá aqui, dá ali. E vamos regularizar isso, vamos deixar tudo certinho. E é isso aí. Eu te vejo no próximo episódio.